Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus irmãos, a paz do Senhor, glórias a Deus. Muito feliz de estar aqui, cultuando ao Senhor e sentindo aqui a presença de Deus. Muito feliz também de ver os irmãos que passaram por aqui, trazendo em suas oportunidades recado de Deus para a nossa vida. Eu quero agradecer a Deus. Domingo passado, após eu votar pela manhã, por volta de 10 horas da manhã, eu em casa com a minha esposa e as crianças, a minha mãe, que mora ao meu lado, de 60 anos, estava tendo um ataque cardíaco e foi correndo até a minha casa, chorando, se tremendo, e nós conseguimos socorrê-la, né? E naquele momento ali, eu levando a Valquíria dirigindo, eu indo com ela, e eu só conseguia pensar em duas coisas: Senhor, não deixa minha mãe morrer sem voltar para Jesus. E eu estava a todo momento olhando para ela, porque se eu percebesse alguma questão ali em que ela estivesse perto da morte, eu ia falar para ela: você quer voltar para Jesus? E aí rapidamente eu também pedi socorro à igreja aqui pelo grupo do WhatsApp, e muitos irmãos, muitas irmãs responderam no grupo e também no privado. Então eu quero agradecer. Nós saímos de lá, ela bem, está fazendo uma bateria de exames, e eu tenho certeza que Deus tem os seus meios de trabalhar nas nossas vidas, e muitas vezes, ainda que não entendamos da forma que Deus faz, nós cremos que Deus pode fazer todas as coisas. Eu quero ser grato a Deus também, porque já há 3 meses eu estou desempregado. E acredito que a maioria da igreja não sabe, é uma coisa que eu particularmente contei a poucos. Fui mandado embora de uma empresa que eu trabalhei muitos anos, por um posicionamento de caráter referente à palavra de Deus, e Deus permitiu que essa porta se fechasse. E hoje eu passei pela última bateria de teste de uma empresa concorrente, em que conhecia o meu nome, não sabia quem eu era, mas sabia do meu trabalho. Então eu acredito que esse mês eu ainda volte a trabalhar. Deus, ele supriu todas as nossas necessidades, mas esse tempo que eu fiquei em casa eu refleti muitas coisas, aprendi muitas, e eu pude perceber que por mais que nós venhamos sofrer aos nossos olhos algumas injustiças nessa terra, Deus, ele não deixa o seu filho passar fome, tá? Livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, o capítulo de número 3, verso 7, eu farei uma leitura do verso 7 ao verso 11, e nós faremos aqui uma exposição sobre este capítulo. A 6ª carta, a carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, verso 7, diz assim o texto: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quantos creem nessa noite que esta é a palavra de Deus? Se você crê, tome seu assento, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu, como costume, vou ser bem direto.
Só peço que, se porventura você puder, mantenha a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos, porque nós faremos aqui uma breve abordagem sobre este capítulo de número 3, do versículo 7 ao versículo de número 11. Bem, falar sobre o livro da Revelação ou o livro do Apocalipse é muito importante, principalmente para nós que somos a igreja da última hora, para nós que somos a igreja que aguarda ansiosamente que o nosso Senhor retorne para que Ele venha cumprir a sua segunda vinda, buscando a sua igreja. Quando falamos sobre o Apocalipse, precisamos entender alguns pilares deste livro tão importante, tão revelador. Muitas vezes um livro que exige uma certa busca, um certo entendimento pelo grau de dificuldade daquilo que é proposto, para que possamos entender aquilo que foi escrito somente por intelecto do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, o livro do Apocalipse, ele é escrito, como todos sabemos, pelo apóstolo João. O João aqui que escreve este livro inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, que o usou durante toda a sua caminhada com Cristo e pós a ressurreição do nosso Senhor. João agora está na ilha de Patmos. Patmos é uma ilha que tem o seu significado como uma ilha mortal. Uma ilha que não é uma ilha para que se vá, para que se coabite nesta ilha como uma colônia de férias. Patmos é um lugar de exílio. Patmos é uma prisão para homens de alta periculosidade. Então, se nós pudéssemos aqui enxugar o livro de Apocalipse e falarmos sobre o propósito deste livro, o propósito que Deus usa o apóstolo João, nós poderíamos falar aqui pelo menos duas coisas. Destaco a primeira: o propósito do Apocalipse que João escreve é revelar a completa identidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é no livro do Apocalipse que nós vemos um cordeiro diferente do cordeiro que é apresentado nos evangelhos. O cordeiro que é apresentado nos evangelhos é um cordeiro que sofre em pró de outro. O cordeiro que é entregue, é moído. Um cordeiro que é uma representação, até no Antigo Testamento, quando Abraão vai ofertar o seu filho. E de repente o anjo o impede de executar. E quando Abraão olha para trás, ali tem-se um animal que vai viver, agora vai experimentar a sua morte, para que o filho de Abraão não morra e o próprio animal seja o sacrifício. Então o cordeiro de Apocalipse é um cordeiro que julga. O cordeiro de Apocalipse é um cordeiro que no capítulo 5, só este cordeiro tem o poder de abrir o livro dos 7 selos. Só este cordeiro tem um poder que nenhum homem na terra consegue ter este poder. Então, João ele traz um Cristo, ou melhor, um Jesus Cristo ressurreto, que não vem mais para pregar, que não vem mais para curar, que não vem mais para ressuscitar vivo aqueles que estão mortos fisicamente. Mas João ele apresenta um cordeiro que nas suas mãos estão todo o poder. Um cordeiro que conhece a sua igreja. Um cordeiro que cuida da sua igreja na dispensação do Espírito Santo, porque há algumas pessoas que não entendem, mas quando falamos que Jesus está aqui, não é porque a pessoa de Cristo está aqui. Cristo não está aqui hoje na UEP em Madureira, você que me assiste pelo YouTube. Jesus ele está sentado à direita de Deus neste exato momento, mas por isso e para isso,
Cristo dispensou o Espírito da verdade. Enquanto estamos aqui, é o Espírito de Deus que nos impele a adorá-lo. Enquanto estamos aqui, é o Espírito de Deus que em tudo que passamos continua nos dando força para exaltarmos e adorarmos esse Deus nesta noite. Eu tenho uma palavra para a sua vida. Se você ainda está de pé, foi porque o Cordeiro venceu nesta terra, foi porque ele ressuscitou ao terceiro dia e porque Cristo dispensou o Espírito da verdade para a nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então só o Cordeiro tem este poder, só o Cordeiro irá julgar, só o Cordeiro trará sentença para aqueles que serviram e aqueles que não serviram. Então nós devemos nos preocupar e devemos estender a nossa atenção, principalmente nesses últimos dias. Porque nós temos sofrido uma forte pressão, muitos crentes têm sofrido, muitos crentes têm perdido a razão, perdido o intelecto, perdido a orientação e se prendido a coisas que são fundamentadas nesta terra, a coisas que vão se perder e vão se deteriorar nesta terra. Mas Deus, por intermédio do seu Espírito, ele convoca João para escrever uma carta, ou melhor, um livro, nos dizendo que o Cordeiro sim, ele irá voltar. O Cordeiro sim irá fundamentar aquilo que todos os que passaram antes diziam que ele iria fazer. Louvado seja Deus. O segundo pilar aqui do Apocalipse, nós podemos dizer que João também ele vem com uma palavra da parte de Deus, transmitindo esperança e conselhos práticos aos crentes, tanto da época quanto até os dias de hoje. João ele escreve porque os estudiosos acreditavam naquela época que as 7 igrejas da Ásia sofriam uma grande perseguição pelo imperador Domiciano. Domiciano é o mesmo que manda exilar João em Pátimos. Há algumas outras histórias não fundamentadas sobre a vida de João, sobre situações que aconteceram com a vida de João pela fidelidade, mas eu me prendo a isto. João é exilado em um ambiente, meus irmãos, simplesmente porque ele é testemunha ocular daquilo que Cristo fez, daquilo que ele falou, e quando ele ressuscitou, João estava lá. Então João agora ele é separado, destacado, é inserido em um local onde só existem homens maus, homens que trouxeram malignidade à sociedade, homens corruptos, e João está ali naquele meio. E isto me chama muito a atenção, porque Pátimos não consegue impedir o sentimento que João tem. Pátimos, ainda que destaque, ainda que tire, ainda que separe João dos outros discípulos, dos outros seguidores da igreja de Cristo, Pátimos não rouba de João a intimidade que ele tem com Deus que governa a sua vida. E é em Pátimos que Deus revela o Apocalipse, é em Pátimos que Deus mostra a João a última palavra que Deus tem para a sua igreja. E aí, se nós pudéssemos fazer um resumo geral destas 7 cartas, Laodiceia é a pior igreja das 7. Porque Laodiceia é uma igreja irrelevante. Laodiceia é uma igreja que presta culto, sabe cultuar, faz muito bem aquilo que nós, como homens e seres humanos, conseguimos fazer. Laodiceia, ela tem um equilíbrio em praticar aquilo que é carnal. Mas Laodiceia é irrelevante,
Porque se as nossas práticas que nós realizamos, tanto fora quanto dentro da igreja, se estas práticas não corroborarem para Deus ser exaltado, para o seu nome ser glorificado, nós podemos ser até relevantes diante dos homens, mas seremos irrelevantes diante de Deus. É por isso que o próprio Deus usa a boca de João, no verso de número 17 do capítulo 3, para dizer, como dizes, ou seja, Deus está falando através de João o que a igreja de Laodiceia gritava pela sua própria boca dentro do seu coração. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Laodiceia, como todos nós sabemos, é uma igreja que não é quente, não é fria, é morna, é irrelevante. E esse sentimento, ou essa atitude, essa característica é tão desprezível aos olhos do nosso Deus, que o próprio Deus diz que por esta razão, por este posicionamento, por essa irrelevância diante dos céus, Laodiceia é uma igreja que Cristo não tem prazer, Deus não tem prazer. E ele diz isso também no seu versículo de número 16, assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que Deus nos livre da técnica, que Deus nos livre da performance, que Deus nos livre da religiosidade, em que eu sou muito bom naquilo que faço, porque faço e sei que sou bom. Que Deus ache em nós um coração tão dependente como o de Davi. Que Deus ache em nós um sentimento de simplicidade igual àquela viúva, que tendo poucas moedas apresentou diante do altar de Deus. Que o esfriamento não nos pegue, que os sentimentos corruptos não roubem o fogo do Espírito que germina em nosso coração. Louvado seja Deus. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes são igrejas que também têm práticas que são aplausíveis diante dos homens. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes são igrejas que entraram no automático. São igrejas que já não olham para as coisas de Deus com reverência, com tremor, com temor. Estas igrejas, elas têm tudo, só não têm o primeiro amor. E há pessoas que acham que Deus, ou alguém que Deus diz no céu, é um homem com um caderno ou um livro muito grande, em que alguém aceita Cristo, o seu nome é escrito. Ela diz aceita a Cristo, o seu nome é apagado. Ela aceita a Cristo de novo e o seu nome é escrito novamente. Bem, isso seria muito prático para falar no culto de ensino. Mas o nosso Deus não é assim. Deus, ele tem princípios. E um dos princípios que Deus requer da sua igreja é o primeiro amor. Quando a Bíblia ela expressa primeiro amor, não é porque existe o segundo amor diante de Deus. Não é porque alguém que seguiu a Cristo, se converteu, se afastou e quando voltar viverá o segundo amor. Não, não, não. É porque aqui a expressão da Bíblia quando diz primeiro, é porque é único, é porque é verdadeiro, é porque é de alma para espírito. Então Deus requer de nós o sentimento do primeiro amor. Um amor que nós fazíamos para Deus. Um amor que nós não olhávamos para as dificuldades. E cá para nós, a cada dia que passa, mais os crentes perdem o primeiro amor. Nos mínimos detalhes em servir a Deus, nós podemos perceber a falta de amor. Que
Que Deus nesta noite nos ajude, que Deus nos instrua pela sua palavra, para que possamos fazer um check-up sobrenatural em nós, não nos outros, em nós, para que possamos voltar a praticar o primeiro amor. Esmirna e Filadélfia são igrejas remanescentes, são as únicas que não são perfeitas, mas que estão aprovadas até o presente momento diante de Deus. E por isso, nenhuma delas carregam alguma repreensão. E aí, se você perceber o verso 7, quando João diz, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Quando João expressa a seguinte palavra, a seguinte frase, chave de Davi, João está tratando sobre a autoridade do governo de Cristo em abrir e fechar as portas dos céus na terra. João está querendo dizer que este Deus, ele tem o poder sobrenatural de fazer uma porta se abrir e abaixo dele ninguém tem o poder de fechar. Este mesmo Deus tem o poder de fechar e ninguém tem o poder de abrir. O que João está querendo dizer com isso? Ele está mostrando o grande poder incomparável do nosso Deus. Irmãos, eu não quero ser aqui um saudosista, mas nós estamos vindo dos 3 piores anos que a humanidade passou. Nós perdemos inúmeras pessoas por esta doença maligna do Covid. E parece que esquecemos isso. Mas, irmãos, se nós estamos vivos, foi porque o poder incomparável de Deus não permitiu que a morte nos levasse. E eu acho que isso é motivo nesta noite de você adorar a este Deus que não só venceu a morte, mas também te fez vencer. Louvado seja Deus, glorificado seja o teu nome. O verso 8 é uma aplicação do próprio Deus à igreja. Eu sei as tuas obras. Irmãos, essa expressão aqui é muito corriqueira às cartas. Eu sei as tuas obras. Algumas outras traduções dizem, eu conheço as tuas obras. Ou seja, tudo que reflete das ações que realizamos debaixo dos céus, Deus ele a tem como obras. Obras de valor e obras que não têm valor. Obras que são para o reino, obras que são para nós, obras que honram, obras que desonram. E o que João também quer dizer com isso? Que diante de Deus, nós também seremos reconhecidos pelas nossas obras. Isso é pouco falado na igreja de um modo geral, mas falamos muito sobre o arrebatamento. Falamos muito sobre uma igreja que aguarda. Mas como aguardamos? De que forma devemos aguardar? Se você depois ler o livro do Apocalipse, veremos que após a salvação, haverá um momento em que deveremos apresentar ao nosso Deus as obras que foram realizadas das nossas mãos. E existem algumas pessoas que estão paradas, não se posicionam. Deus usa homens e mulheres para instruir, para convocar, para que produzam uma obra para Deus, como o próprio João Batista disse, frutos dignos de arrependimento. Mas deixaram ser vencidas. Eu preciso também dizer aqui que a obra não salva. O próprio Tiago fala isso. A fé salva, só que precisamos entender o que a fé expressa. Porque se for a fé, os católicos eles têm fé. Os umbandistas, eles têm fé, mas a fé que é apresentada por Tiago é uma fé baseada nos princípios da palavra de Deus.
Então, João consegue entender o que Deus está falando, e o próprio Deus fala: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Esta porta aberta aqui, irmãos, não é uma porta da bênção, não é a porta da prosperidade. Esta porta tem um conceito para o ministério da pregação, ou seja, a partir disso eu pude entender que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Eles podem fechar o templo, mas não podem fechar a igreja. Eles podem matar muitos, Deus levantará outros. E eu pude descansar quando eu entendi esta palavra, que Deus colocou uma porta aberta, ou seja, a porta da pregação do evangelho sempre estará aberta. Hoje, a nossa igreja matriz em Madureira está aberta, domingo estará aberta, segunda-feira estará aberta. Pode ser que não venha muitas pessoas, pode ser que venha, mas ela sempre estará aberta, mesmo fisicamente quanto espiritualmente, até Jesus voltar. A igreja estará aberta e a sua palavra sendo pregada. Ninguém pode fechar a porta que Deus abriu. Esta porta foi aberta e foi solidificada com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. E João continua dizendo que por essa porta aberta, ele conclui: tendo pouca força. Pouca força aqui não é uma fraqueza espiritual, não. Pouca força aqui também não é uma fraqueza física, não. Quando João ele expressa tendo pouca força, João está dizendo que na época Domiciano era maior, o seu governo era influente. Na sociedade, as igrejas eram minúsculas, pastor Marco. Então Deus está usando João para dizer à igreja: vocês são poucos, não tem influência. E aí, estudando esse texto, eu lembrei de uma palavra de um exegeta batista, George Lade, um grande escritor, um grande teólogo, e ele aplica uma frase sobre o que determina uma igreja vencedora. O que determina uma igreja vencedora não é o tamanho da sua estrutura, nem a força física que determina uma igreja se é vencedora ou não. Mas o que determina uma igreja vencedora é a sua fé e obediência à palavra de Deus. Então Deus está usando João para dizer à igreja: vocês são pequenos, mas vocês são fortes. Vocês não têm muita influência, mas vocês não negaram a sua fé. Vocês não têm fama, mas têm vida. Vocês não têm condições financeiras, mas têm fidelidade e poder de Deus. Eu preciso dar essa palavra nesta noite. O diabo tem usado todas as situações que nós estamos vivendo nos últimos meses. Existem crentes que perderam a sua fé por conta da política. Existem crentes que pararam de falar com amigos, com familiares, por conta da política. Existem crentes que por conta da política não acreditam que Deus está no controle. Mas eu vim lhe dizer uma coisa nesta noite: nós não aguardamos um Cristo militante, nós não aguardamos um Deus que mudará o quadro desta nação. Nós aguardamos aquele que virá no cavalo branco e que os seus olhos são como chama de fogo e que virá buscar a sua igreja. Oh, Shalom Turabadakaya Subida. Oh, que Deus nos fortaleça nesses últimos dias. Que o Espírito da verdade nos ajude. O Caranturabadashobinácia. Oh, aleluia. Deus pode fazer sim, mas se Ele não fizer, nós devemos estar no mesmo lugar.
como guardaste, ou seja, guardaste a minha palavra, ou seja, eles pregavam, ensinavam, obedeciam e compartilhavam, e não negaste o meu nome. Isso aqui é muito lindo, porque mesmo vivendo uma realidade adversa, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo enclausurada em lugares distantes, a igreja não se envergonhava do evangelho da cruz. Mesmo na perseguição, eles se posicionavam. E aí eu pude entender em que toda a Bíblia, alguém que se posiciona sofre pelo seu posicionamento. Alguém que fala a verdade perece na mão dos homens por falar a verdade. E foi assim na vida de José. Ele fugiu da casa de Potifar, ele fugiu da mulher de Potifar e parou na prisão. Mas da prisão ele parou no palácio. Foi assim na vida de Esther. Ela foi escolhida para ser mulher do rei, o rei permitiu ela ser a sua mulher, foi levantado por Ramã um edital em que todos os judeus morreriam, mas Esther entendeu que a guerra não era física. Esther declarou um jejum, e o mesmo Deus que permitiu o edito ser editado, foi o mesmo Deus que fez o rei revogar o edito. Nós precisamos suportar o processo para que Deus nos dê vitória nesta terra. Estou encerrando capítulo 3, verso de número 10. Como guardastes a palavra da minha paciência. A paciência aqui no original é esperança, resistência. Irmãos, não existe nenhuma outra mensagem, nenhuma outra argumentação de nenhum outro Deus, de nenhum outro líder, que nem a Bíblia é. Pessoas morreram no século I aguardando a volta de Jesus. Estamos no século 21 e a cada dia que passa, mais pessoas morrem aguardando a sua vinda, crendo na sua palavra. E nós que estamos vivos, continuamos com nossa pouca força, se agarrando, como Paulo diz, em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que eu quero dizer com isto? Esta palavra é o maior exemplo de esperança e resistência. Quem aguarda a Deus resiste. Quem aguarda a Deus espera. Sofre, mas espera. Geme, mas aguarda. E eu preciso lhe dizer que um dia tudo isso irá acabar. Para você que está aqui, para você que está na internet, um dia, quando Jesus nos buscar, toda dor nesta terra irá se findar. Toda lágrima nesta terra irá se acabar. E aí João diz que por suportar e por guardar a palavra da paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Irmãos, aqui é um dos fundamentos mais próprios para destacar que a igreja não estará aqui na grande tribulação. Eu sei que existem algumas pessoas que ficam em cima do muro, alguns que querem acreditar e não acreditam, outros que são indecisos, estão nos lugares que o lugar professa algo e ele não professa. Mas eu vim aqui lhe dizer que a Bíblia está dizendo, para aqueles que se manterem firmes, para aqueles que se posicionarem, estes não desfrutarão do pior momento nesta terra. Estes serão levados por Deus para as mansões celestiais. E o verso 11, ele conclui dizendo: eis que venho sem demora. Aqui é uma afirmação. Que afirmação é essa? Nem o sistema, nem os sábios, nem os homens, nem os políticos, nem os líderes,
ninguém poderá impedir a volta de Jesus. Fique firme, pois Ele vem. Libere o perdão para quem precisa, Ele vem. Se conserte diante de Deus, porque Ele vem. Participe daquilo que Deus tem proposto para nós. E aí ele conclui aqui: guarda o que tens. Este guardar aqui é porque João está incentivando a igreja de Filadélfia a ser vigilante, porque o diabo usará homens para nos afastar, assim como na época do propósito da nossa fé de Cristo e na cruz do Calvário. Guarda o que tens, para que ninguém tome o teu Stefanos. Stefanos é coroa, o prêmio, uma honra, ou seja, aqueles que guardarem a fé, aqueles que guardarem a palavra de Deus. Deus tem um prêmio de honra para as nossas vidas, que é morar com Ele nas regiões celestiais. Eu espero que esta palavra tenha falado ao seu coração e que você exalte a Deus nesta noite pela oportunidade que você tem de não só estar vivo, mas estar salvo. Que Deus abençoe a sua vida e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.